e ao que se deveu essa transformação, essa mudança. Será que algo de bom em mim, em você, será que o start começou a partir de nós, do nosso coração? Houve aquele momento em que nós nos dispusemos a agir ou viver de maneira outra, que não aquela que éramos acostumados cotidianamente, rotineiramente viver a partir dela? Por certo, não. O texto já lido durante a liturgia do nosso culto, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, era para ler até o versículo, lemos até o 5 e agora faremos a leitura um pouco mais estendida até o versículo 11, diz que Deus justificou-nos e justificou-nos mediante o sangue do seu Filho Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos paz, para que nós fôssemos justificados. E é exatamente essa justificação que procede, que emana, que brota do trono da graça de Deus, que foi capaz e suficiente de transformar-nos agora em semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 11, mesmo você que está em casa, manuseie a sua Bíblia e acompanhe-nos na leitura do texto bíblico anunciado, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Oremos mais uma vez. Pai, nós nos curvamos diante da tua face. Eu sei que não há Deus senão o Senhor, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que tem todo o poder, quer no céu ou sobre a terra. Poder esse capaz de transformar inimigos em filhos. Foi o Senhor quem mudou o nosso viver. Foi o Senhor quem transformou a nossa existência. Tu, ó Deus, em razão da tua muita bondade, o teu amor incomparável e incomensurável, fez com que nós, um dia condenados ao inferno, inimigos do Senhor por natureza, fôssemos tornados próximos. O Senhor nos reconciliou consigo mesmo, através da expiação realizada na cruz pelo teu Filho. E nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos, pelos teus eternos e poderosos feitos. Nós te adoramos também, ó Deus, por aquilo que o Senhor é, pela tua essência, pelo teu caráter, pelo teu ser. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Se nós estamos falando de adoração a Deus, se nós falamos já nessa noite de louvor a Deus, nós louvamos a Deus em razão daquilo que Ele faz. O louvor é uma expressão de gratidão a Deus por causa dos seus feitos, por causa daquilo que Ele realizou.
Mas o culto é de louvor e esse culto é também de adoração. Qual a razão que você tem para adorar a Deus nessa noite? Talvez você tenha motivos para louvar a Deus, porque Ele mudou a sua vida, porque Ele transformou o seu viver, porque a sua família foi modificada, porque Deus te deu saúde, converteu o seu pranto em alegria, e tantos outros motivos que talvez passássemos toda a noite aqui e não fôssemos capazes de enumerar cada um deles. Mas há algo mais profundo ainda, que vai além do louvor, que é a adoração. A adoração, ela é apresentada diante de Deus em decorrência exatamente de quem Deus é, do seu caráter, da sua pessoa, do seu ser, da sua magnitude, da sua majestade, do seu todo poder. Nós o adoramos em razão de quem Ele é. Mas como grande parte da tônica do culto dessa noite, já anunciada pelo presbítero Adalto, que conduziu a liturgia até aqui, o que Deus tem feito e o que nós podemos usufruir na nossa vida, no particular, por causa desses feitos de Deus. O texto que nós lemos diz que nós éramos inimigos de Deus por natureza, que nós estávamos condenados. E Deus, para manifestar o seu grande amor, para reconciliar-nos consigo, Ele então, sabendo quem nós éramos, injustos, pecadores, indignos, incapazes sequer de nos achegarmos à sua presença. Tem um texto nas Escrituras que me faz olhar para esse amor de Deus, e o relato é exatamente esse de quando a rainha Esther chega diante do rei, porque o seu tio estava dizendo: vá até o rei e peça em favor do seu povo, porque se você não for, certamente Deus está provendo outra pessoa para fazer tal coisa, para interceder. Deus já proveu o livramento para o seu povo. E quando a rainha, então, não sendo convidada a estar na sala real diante do rei, ela vai à presença do seu esposo, o rei, mas que ainda nessa condição ela precisava de autorização para chegar até ao trono real. E ela diz: eu vou, se perecer, pereci. E quando ela entra na sala real, o rei estende para ela o cetro de ouro, para que ela viva e possa avistar-se com o rei. Só que nós não estamos falando de um rei qualquer nessa noite. Nós não estamos falando de um rei com poderes terrenos. Nós estamos falando do Rei de toda a glória, do Senhor de todo o universo, daquele que tem a vida de grandes e pequenos debaixo do seu poder, e que nada ocorre senão segundo a sua autorização. Mas quem sou eu e quem é você para nessa noite pôr os pés neste lugar de adoração e avistar-se com o Deus Santo sem correr sério risco de vida? Talvez você se lembre que quando Deus mandou construir a arca da aliança foi posta num lugar mais aprofundado do tabernáculo, no Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar, depois de ter feito purificação pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e então ele adentrava a presença gloriosa de Deus, representada pela arca da aliança, sobre a qual tinham 2 querubins que mantinham os olhos voltados para dentro da arca, onde estavam alguns elementos que diziam do pecado daquele povo. E o sumo sacerdote entrava depois de aspergir sangue sobre a sua orelha, sobre o dedão da mão e o dedão do pé.
e adentrava, se porventura aquele homem não tivesse confessado algum dos seus pecados, conta a tradição e não a Bíblia, que aquele homem, sumo sacerdote, ao adentrar uma única vez, tendo feito expiação pelo seu pecado do povo, ele tinha na orla das suas vestes pequenos sinetes. Enquanto o sacerdote estava ali, o povo estava como que assim: será que está tocando sino? Porque Deus poderia fulminá-lo a qualquer momento. E eu falei de tradição, isso está na Bíblia. O que é tradição é que o sumo sacerdote entrava com uma cordinha amarrada no pé. Por quê? Porque Deus poderia matá-lo. E ninguém poderia ousar entrar lá para tirar o sumo sacerdote. E às vezes a gente vem para prestar culto e perde de vista a noção de quem nós somos, dos pecados que cometemos. E às vezes no momento da liturgia, chamado de contrição ou confissão de pecados, nós genericamente confessamos os nossos pecados sem nos dar conta que Deus pode fulminar. Porque a Bíblia diz que Deus não aceita diante de si o pecado. Mas como estava, pastor, dentro da arca, 3 elementos que apontavam para o pecado do povo. Porque esse sumo sacerdote, quando entrava, ele despejava sobre a tampa da arca, chamada propiciatório, o sangue de um novilho ou de um cordeiro. Para que Deus dos céus, quando olhasse para a representação dos nossos pecados, não visse a nossa transgressão, mas a justiça daquele que morreu para tampar o nosso pecado. Do propiciatório. Para que Deus, olhando para nós, nos propiciasse. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. E ele fez isso para que nós fôssemos justificados, porque o pecador e o pecado não pode comparecer na presença de Deus, senão Deus quando olha para nós pelo prisma do sangue do seu Filho. Romanos capítulo 5 começa: justificados, pois não houvesse Deus nos justificado mediante o lavar regenerador do sangue precioso do seu Filho, nós não poderíamos estar aqui nessa noite, meus amados. Se Deus olhasse para esse mísero pecador e pregador nessa ocasião, assim como eu sou, fogo dos céus desceria sobre mim. Mas o que me habilita está aqui. A obra graciosa, regeneradora, que me justificou através do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quais são os benefícios que você e eu, que cremos em Jesus, o Filho de Deus, podemos experimentar nessa noite? Qual o benefício que você que nos acompanha ou que participa conosco através das redes sociais desse culto, e pode, certamente, aí da sua casa, comparecer na presença de Deus. Porque o Deus a quem servimos, Ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Mas em todo e qualquer lugar onde alguém se curvar humildemente na sua presença, em nome de Jesus, e presta culto. Na comunhão dos santos, dos remidos. Que benefícios agora da justificação pode experimentar o novo homem nascido da água, nascido em Cristo Jesus? O primeiro desses benefícios, meus amados, está exatamente aqui no versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos paz com Deus. O apóstolo Paulo, na sequência do texto que lemos, diz que nós éramos inimigos de Deus. Eu fico pensando, quanta ousadia do ser humano, limitado no seu poder, fraco. Basta um tal de um vírusinho desse aí que a gente
não sabe nem como que é, já vimos algumas fotos dele pela internet. Derruba a gente, põe de cama, de outros tira a vida. E a gente está aqui todo mundo de máscara. Uma razão é para se prevenir, porque se esse bicho pega a gente, consequências talvez tenhamos. Mas a gente ousa afrontar o caráter de Deus, que é o Todo-Poderoso. A gente vive de maneira contrária ao querer dele. Isso não é o que nós cantamos, o que cantamos aqui, que Jesus Cristo mudou o nosso viver, o meu e o seu viver. Nós estaríamos numa situação seríssima, extremamente gravosa, correndo o risco de sermos fulminados. Mas por causa da justificação, nós agora deixamos de ser inimigos de Deus e usufruímos da paz com Ele. Pensemos, amados, o que é justificação? Ontem, eu ministrava a palavra no aniversário, falava exatamente de coisas nessa vertente. Justificados não quer dizer que eu sou justo. Não há justiça em mim, presbítero Adalto. Eu continuo sendo pecador, embora tendo viver transformado pela obra regeneradora de Cristo. Mas a minha essência, apesar de redimido, é de pecador. Então não há justiça própria em mim. Eu nunca fiz nada para que Deus me aceitasse diante dele. Eu nunca fiz nada para que Deus me amasse. Eu nunca fiz nada para que Deus afastasse de sobre mim a sua justa ira. Mas como eu posso prevalecer e permanecer na presença desse Deus? Porque a justiça de outro foi transferida para sobre mim. Deus colocou sobre mim a tampa do propiciatório. As Escrituras vão dizer que Jesus Cristo é a nossa propiciação. Ele na cruz do Calvário fez a propiciação pelos nossos pecados. E muitas vezes a gente lê a Bíblia, e sempre eu toco nisso quando prego, é que a gente esquece o significado de algumas palavras que estão nas Escrituras. Mas Ele nos propiciou, Ele nos cobriu, o seu sangue não permite mais que Deus veja o meu pecado, mas veja sim a justiça dele que me revestiu. É a obra dele que fez com que agora Deus me visse, não como justo, mas como justificado por causa da obra vicária ou substitutiva de outra pessoa, a saber, Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado, mas tomou sobre si, de acordo com o ensinamento do profeta mais evangélico que temos em todas as Escrituras, Isaías no capítulo 53, ao dizer que ele tomou sobre si as nossas culpas, as nossas iniquidades, as nossas enfermidades, aquilo que desagradava a Deus, e colocou sobre os seus ombros e caminhou com todos eles em direção à cruz do Calvário. Ele, o justo, tomou o lugar do injusto, para que nós agora fôssemos vistos como justos aos olhos do Pai, por causa da justiça de outra pessoa. Nos tornamos amigos de Deus. Temos agora paz e não vivemos mais num estado de beligerância, de guerra, de inimizade, de afronta ao caráter de Deus que nos leva a adorá-lo. Agora você foi feito filho e filha do amor de Deus. Agora você usufrui com toda liberdade, da liberalidade, da outorga de Deus, dos bens que Ele nos conferiu, dentre os quais o maior deles é a salvação, a vida eterna. Mas há ainda uma segunda característica, mas ainda antes disso, eu gostaria de pensar de forma bem breve acerca do que o Senhor Jesus Cristo diz em João capítulo 14, versículo de número 27. Quando Jesus diz: deixo-vos a
a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não há mais nada que pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, conforme leu a nossa irmã Rita hoje. Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso está claro em Romanos capítulo 8. Nada, nem coisas do presente, nem do porvir. A obra que Jesus Cristo fez na cruz por você e por mim foi suficiente para pagar os meus pecados do passado. Foi suficiente, eficaz e eficiente para pagar os meus pecados dos dias de hoje. Mas muito mais, esta obra vai além, a ponto de pagar ainda pelos meus pecados futuros, aqueles os quais eu ainda não cometi, já estão pagos. Contudo, aqui cabe um alerta. Não é o fato de ter Cristo morrido por nós, pago todos os nossos pecados, inclusive os futuros, que me dará a liberdade para pecar. Porque se eu viver em pecado, isso significa que eu nunca conheci os efeitos da salvação obtida em meu favor na cruz do Calvário. A justificação, a justiça de Cristo, a garantia de perdão, passado, presente e futuro, não me dá liberdade para pecar. Porque diz João que se alguém vive na prática do pecado, não conhece a Deus. Um segundo benefício da justificação experimentado pelo novo homem em Cristo Jesus. Eu já abordei em parte aqui o assunto. É que o amor de Deus nos proveu um substituto. Vocês já ouviram corriqueiramente falar a respeito do dia do juízo final? Parece que hoje a igreja trata muito menos disso. E quando eu era adolescente, eu tinha um medo desse dia terrível, eu não conhecia Jesus Cristo. E só via o aceno com as coisas terríveis daquele dia. Eu tinha medo do dia do juízo final, porque disse que ia passar, não existia projetor. Mas a igreja já tinha criado projetor, que disse que ia passar assim como que um filme, e todo mundo ia ver os pecados que nós cometemos, inclusive os crentes. E eu falei, que tortura que vai ser esse dia. Vai ser, de fato, o juízo final. Até as coisas que eu penso, meu Deus do céu, quanta coisa horrorosa que eu já pensei na minha vida. Quanta gente eu já matei, inclusive. Ontem eu dizia que muita gente pensa que pastor é bonzinho. Não acredite nessa mentira. Pastor não é bonzinho. Pastor é pecador também. A única coisa que o pastor tem diferente de vocês, deixa eu contar aqui, é que sobre o pastor pesa uma responsabilidade muito maior, porque a Bíblia diz que há muito se deu a conhecer, muito mais será cobrado. É a única diferença. E para o pastor foi dado a responsabilidade, portanto, de ensinar o rebanho, que não é dele, pastor. A gente fala, meu rebanho, minha igreja, meus não sei o quê, é nada. A gente é pastor do rebanho de Jesus Cristo. A gente é pastor de outro que é dono do rebanho. E ele nos comissionou, por muita graça, por muita bondade, esse ministério, por graça e não por merecimento. Mas vamos lá. Qual é esse outro benefício? Deus, por causa do seu grande amor, nos proveu um substituto. Versículos 6 a 8 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus queridos, ontem eu dizia um pouco da realidade, do contexto no qual e para o qual o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Paulo escreve para a igreja de Roma. Roma era a capital do império.
De lá nasceu todo o sistema jurídico que nós temos hoje, obviamente, boa parte dele extraído dos 10 mandamentos. Mas ali estava a elite da justiça naquela época. E o nosso sistema de justiça brasileiro é oriundo de lá. E uma das coisas que permanece ainda até hoje no sistema do judiciário brasileiro, assim como do mundo inteiro, exceto eu acho que nos países islâmicos, é que se alguém comete um crime, esse é que sofrerá pena, em termos de justiça penal. Vocês já ouviram aquela história de que quando tem um filho sofrendo, a mãe, ai Deus, deixa eu sofrer no lugar dele, eu queria ocupar o lugar do meu filho, para que ele não sofresse, traz essa dor sobre mim. Às vezes quando o filho comete um delito, algumas mães querem ficar no lugar deles na cadeia. Mas a justiça não permite, a pena diz o Código Penal brasileiro, que não passará da pessoa do transgressor. Aquele que cometeu o delito é que sofrerá a punição. Isso era algo do qual ninguém tinha dúvida no Império Romano. E o apóstolo Paulo ofende a justiça dos seus dias, dizendo que Deus proveu um substituto para o transgressor da sua lei. Isso é no mínimo uma afronta para qualquer sistema jurídico. Como pode um juiz ser justo, permitindo que outrem pague o pecado do transgressor, pague a culpa e receba a culpa de outro? Mas foi exatamente o que o justo juiz dos céus fez para que nós fôssemos tornados justos aos seus olhos. Qual o salário do pecado? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia ainda diz que não há justo nenhum sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa, meus amados, que a pessoa que mais viveu aqui, ou se ainda tivéssemos aqui uma criancinha de colo, ela também seria merecedora da ira de Deus, assim como cada um de nós, porque Davi, no Salmo 51, diz que em pecado me concebeu minha mãe. Nós nascemos pecadores, nós fomos concebidos em pecado. E o salário do pecado não é outro senão esse. Isso nos coloca numa situação complicadíssima, seríssima. Como resolver essa situação? Sendo que, ainda que fizéssemos tudo de maneira correta, conforme a Bíblia exige, conforme o caráter de Deus, que na 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16, diz: sede santos, porque eu sou santo. O padrão de santidade que você é cobrado é o mesmo de Deus. Deus não aceita que alguém seja menos santo do que ele. E agora, eu sou menos santo, ou melhor, é inatingível a santidade de Deus. Pesa sobre nós uma sentença terrível de morte. E a pena não pode passar do transgressor. E como pode ser Deus, sendo justo, justificar o pecador? E é o que a gente olha aqui. Deus provê um substituto. Mas esse substituto, então, deveria ser alguém que não tivesse nenhuma culpa, porque todos nós nascemos com aquilo que chamamos de pecado original. Nós já nascemos com uma conta impagável. Parece que o mundo inteiro nasceu brasileiro. A gente já nasce e tem uma conta aberta e a gente tem uma dívida aí enorme. Impagável a conta do brasileiro. Então, meus queridos, era necessário que o próprio Deus se entregasse em nosso lugar.
Jesus é 100% Deus, embora também seja 100% homem. O próprio Deus se entregou em nosso lugar, de maneira vicária, na cruz do Calvário, pagando o justo a conta, a culpa do injusto, encravando ele na cruz do Calvário o escrito de dívida que nos era prejudicial, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses no capítulo 2. Pagou então o Filho de Deus, sofrendo na cruz, abandonado por Deus, ao emitir a voz: Deus meu, por que me abandonaste? Ele, Jesus, foi abandonado por Deus, embora sendo o próprio Deus, Filho de Deus, Deus o Pai, lhe virou as costas e diz: eu não te conheço, você é maldito. Porque escrevendo o apóstolo Paulo aos Gálatas, diz: maldito aquele que for pendurado na cruz. E ele, Jesus, se tornou maldito no seu lugar, por causa dos seus pecados, por causa das transgressões que você comete. Ele se enfermou e morreu na cruz do Calvário. Isso é o Evangelho. O Evangelho fala de um Deus que criou todas as coisas perfeitas, mas que o homem deliberadamente resolveu afrontar, virando as costas para Deus, tornando-se inimigo de Deus. Mas Deus, por causa desse amor incomensurável, desse amor sem medida, enviou ninguém menos do que o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar. Mas e aí? Jesus morreu, acabou, ficou por isso? Ou ainda existe mais algum benefício que você e eu podemos experimentar em decorrência da justificação que Jesus Cristo obteve em meu e seu lugar na cruz do Calvário? Sim, a esperança de glória eterna. A esperança mesmo nos momentos de lutas. Mesmo quando nós frágeis estamos a ponto de ir a pique. Mesmo quando cremos à semelhança de Pedro, quando vê Jesus vir andando por sobre as ondas e pede: Senhor, se fores tu mesmo, me mandas ir contigo. E Jesus então diz: Pedro, vem. E Pedro vai. E Pedro anda sobre as águas, em meio às tribulações, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mas há um momento, meus queridos, que é o representativo de cada um de nós, que somos tão tendentes, em meio às dificuldades, tirarmos os olhos de Jesus, olharmos para as circunstâncias. Eu não sou capaz de passar por isso. Essa luta eu não venço. Essa prova é muito mais do que as minhas forças, e de fato são. E a gente pode sucumbir se tirar os olhos de Jesus Cristo em momentos como esse. Observe o que o texto bíblico diz para nós no versículo 2. Por intermédio de Jesus Cristo, naturalmente, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E podemos ler então os versículos seguintes. A perseverança, experiência, experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou dado, entregue, conferido a nós, para que a gente usufrua desse privilégio. Para a gente falar de outorga, para vocês entenderem bem essa expressão, a Patrícia, apesar da pandemia, recebeu a outorga do grau de pedagogia, ainda que online. Mas foi uma outorga para que ela pudesse, com a outorga desse título de graduada em pedagogia, desfrutar dos privilégios e dos direitos que esse grau
lhe foi conferido. Então nós recebemos por outorga a fé que nos foi dada por Deus em Cristo Jesus, para que a gente viva, usufrua disso. Para que a gente, como Pedro, quando naufragando, diz: Senhor, me socorre. E mantenha os olhos, e Ele, nos tomando pela mão, nos traz de novo para o barco, para que a gente prossiga a jornada e chegue incólume ao destino. E não é outra coisa senão esse terceiro aspecto, a esperança de glória eterna, apesar das lutas, ou mesmo em meio às lutas. A obra que Jesus Cristo fez, nos justificando, nos entregou esse grau. Nos entregou esse título de filhos e filhas do seu amor. Somos aparentados de Deus e não mais inimigos. Nós não somos servos, que já seria algo de grande valia. Eu tive cá uma ovelha no passado. Tem um cântico aí, eu acho que nós nunca cantamos aqui, que dizia: não há nada melhor do que ser amigo de Deus. Vocês conhecem? A gente canta aqui, né? E aí um dia ela me procurou: reverendo, eu não toco. Ela era uma ovelha excepcional que eu tive. Eu cheguei numa das igrejas que mais me deu trabalho, e aí que eu abro um parênteses só para contar e já eu volto. Na minha chegada, a equipe de música resolveu sair da igreja. A igreja que eu encontrei com menos de 40 membros, eu fui, a igreja estava arrebentada. E aí me mandaram para lá como bombeiro, para apagar fogo. Só que eu só cheguei no tempo do rescaldo, já não tinha mais fogo, era só cinzas. E aí esse pessoal resolveu fazer greve, né, dentro da igreja, não vamos tocar. Eu achei 2 meninos, um de 12 e um de 13, tocando, João Paulo e outro, não me lembro mais o nome dele. E aí, essa irmã, o pessoal das igrejas da região pegava no meu pé, zoavam, dizendo que era minha presbítera, porque ela era pau para toda a obra. E aí um dia lá não tinha ninguém para tocar, falei: pastor, daqui 30 dias eu estarei tocando aqui. E com 30 dias ela estava no teclado tocando. E aí um dia, uma irmã com a vida de fato, a família com a vida muito consagrada aos pés do Senhor. E aí colocamos na liturgia, eu não dou conta de catecismo. Eu acho que é muito ousadia eu falar que eu sou amiga de Deus. Pastor, apenas ser serva de Deus para mim já é algo tremendo, que eu fico assustada com a possibilidade, com a condição de ser serva de Deus. Mas amiga, eu não consigo me enxergar. E eu disse: minha irmã, desfrute, usufrua do que Jesus Cristo conquistou para você na cruz do Calvário. Você é muito mais do que amiga. Você é filha do Deus Altíssimo. Você usufrui e você sabe daquilo que passa no coração do Pai, porque não há encoberto de Deus para os seus. O amor de Deus nos foi confiado. Deus nos amou como amor nenhum além do dele seria capaz. E esse amor nos conduz aos céus, nos conduz aos seus braços por toda a eternidade. Às vezes a gente pensa que ser crente é desfrutar de alguns favores de Deus aqui. É de no meio das lutas, falar: não, Deus está olhando por mim. Deus vai abençoar, Deus vai me tirar desse problema. E pode ser que Deus não tire você dos seus problemas. Pode ser que Deus não cure você da sua enfermidade. Pode ser que Deus não restaure o seu casamento. Pode ser que Deus não tire os seus filhos das drogas. Se porventura você chora diuturnamente por isso. Conta-se a história de uma mulher que orou durante a vida inteira pelo seu esposo para que ele abandonasse a bebida e a prostituição. E aquela mulher morreu sem ver a resposta de Deus. Mas teve o seu velório. E lá estava o esposo,
que ouviu o anúncio do Evangelho. E foi o dia da transformação daquele homem que pôde cantar: Jesus Cristo mudou eu viver. Nós não sabemos, não conhecemos nesses aspectos o tempo de Deus. Mas uma coisa é certa: aqueles que foram justificados já desfrutam aqui e agora da esperança de glória. A fé que lhes foi outorgada é descrita pelo autor aos Hebreus no capítulo 11, no seu versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. É a convicção de fatos que ora não se veem, mas que é certo que nós receberemos. Não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem coisas do passado, nem do presente e nem do porvir. Não há profundidade, nem nada. Nem fome, nem nudez. Absolutamente nada. O apóstolo Paulo diz, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Eu já tenho esperança de passar fome, de nudez, de ser humilhado, de passar por todo o vexame que alguém possa imaginar. E também de ser honrado, de ter fartura. Mas não são essas coisas que vão me separar do amor de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. É esse Deus que nos sustenta e um dia nos tomou pela mão e nos conduz em triunfo presbítero para os céus. Nos aguarda o Senhor lá. Há esperança de glória, mesmo na tribulação. A equipe de música estava agora há pouco aqui, falando de ensaiar hinos para a reforma, e eu me lembrava de Castelo Forte, um dos mais belos hinos do cancioneiro cristão. Foi composto enquanto Martinho Lutero, perseguido pelo Papa, se refugiava no castelo, levado para lá às escondidas pelos seus amigos. Ele diz: ainda que Satanás, com astúcias mil, queira nos derrotar, Jesus o vencerá com uma só palavra. Castelo Forte é o nosso Deus. É nele que nos refugiamos. Você pode seguramente se refugiar em Deus, sabendo que existem privilégios que, como cristão, você pode usufruir por causa da justificação em Cristo Jesus. Você pode gozar da paz com Deus. Você pode desfrutar do amor de Deus, que foi capaz de enviar ninguém menos do que o seu Filho para morrer por você, para que você tivesse a garantia de morar nos céus por toda a eternidade. Nós cantamos isso. Por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Você tem um lugar garantido na glória de Deus, onde já não haverá dor, morte, pranto, porque tudo isso terá sido coisas do passado. É possível que alguns de nós lá cheguemos por causa dessa certeza mesmo em meio às lutas e tribulações. Faltando uma perna, braço, uma orelha, por causa da perseguição, que nós não estamos isentos delas, e eu costumeiramente tenho dito que aproxima-se dias de ser proibido que a gente reúna como igreja. O primeiro passo nesse sentido foi dado com o fechamento das nossas igrejas como medida sanitária e de segurança para a saúde. Mas o Estado não tem autoridade e poder para determinar se uma igreja abre ou fecha, porque o Estado é laico e não interfere na igreja. E o que a lei diz é que o Estado deve proteger e não cercear a liberdade da igreja. A perseguição iniciou e ela vai se tornar mais séria. E a igreja vai crescer, porque a história da igreja diz que a igreja só cresce em tempo de perseguição. O que a gente vê por aí
Igrejas lotadas e cheias não significa crescimento, e sim inchaço. A igreja cresce onde o evangelho é pregado de maneira pura. E aí, o crente, ainda que como Pedro, olha para Jesus e segue em meio à tempestade. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos dê essa convicção de que rumamos em segurança para os céus. E que nada pode separar-nos desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez?